Muito bem. Então, dando sequência às nossas apresentações, eu convido as meninas para que venham ao palco e também convido o sexto aninho 02, ia falar 01, não, é 02, para que venham aqui ao palco, tá? Se organiza. Nova Trento surgiu a partir de uma onda migratória que ocorreu na segunda metade do século XIX. Naquele período, milhões de imigrantes europeus se transferiram para as Américas, fazendo um paralelo com a apresentação do sexto ano. Podemos constatar que o deslocamento de grupos humanos de uma região a outra ocorreu desde os primórdios. Ao longo do tempo, os seres humanos sempre estiveram em movimento e, por isso mesmo, colonizaram o nosso inteiro planeta. Por motivos variados, esses movimentos migratórios continuam ocorrendo nos dias atuais. A reflexão que os alunos e alunas do sexto ano apresentará aborda exatamente essa temática, a partir de uma série de constatações e questionamentos. Um piscar de olhos. Um piscar de olhos é tempo suficiente para que ocorram mudanças profundas. Nós vivemos tempos difíceis, tempos de reflexão. Finalmente nos demos conta de nossas fragilidades. Nossas incertezas se agigantaram e nossas dúvidas se multiplicaram. E o medo se fez sentir. Eu, você, nós. Num piscar de olhos, tudo pode mudar. Tudo pode se transformar. O vento. Ouçam o vento. As nuvens movem. Eu tenho frio. Meu Deus. Quantas dúvidas, quantas incertezas, quantas inquietações. Por que muitas vezes nos sentimos sós? Por que temos medo? Por que nos questionamos tanto? As nuvens se movem. O vento, o frio. Eu tenho frio. Ontem, hoje, amanhã. As dúvidas, as certezas, o conhecimento e a ignorância. O que nos move? O que nos toca? O que nos faz humanos? O que nos torna especiais? Um olhar diferente? Uma análise profunda? Uma sensação? Nós, seres humanos, somos seres complexos, dotados de muitos valores. Temos a inteligência e a capacidade de fazer, a razão e a certeza para dizer, as emoções e a importância de sentir, a ciência, a fé e o desejo de explicar. De onde viemos, para onde vamos, quem somos nós? Vejam que essa pergunta se completa. Já ouvi dizer que são as dúvidas que nos movem. É a vontade de fazer, o desejo de aprender e a necessidade de crescer, que nos faz buscar as mais variadas respostas para infinitas dúvidas que nos acompanham desde os primórdios. Então, olha para si mesmo. Me diga, quem é você? O que você está fazendo aqui? Quais são seus planos para o futuro? Que visão você tem do mundo? Que visão você tem daquilo que lhe cerca? Você tem a resposta para esses questionamentos? Se a resposta for não, fique tranquilo. Eu também não as tenho. Ninguém as tem. Na verdade, nossa vida é um conjunto de questões infinitas. Algumas de respostas fáceis, outras de respostas impossíveis. Mas, que seja certo, seremos sempre questionados. Estaremos sempre à prova. Isso é estranho, porque muitas vezes nós estaremos sós. E teremos dificuldade para acertar o caminho, para acertar a resposta. Tudo começou com uma grande explosão, o Big Bang. Bilhões de anos se passaram e o nosso planeta passou por grandes transformações. A Pangeia dos vários continentes, as águas se acomodaram dos oceanos e rios. A flora e a fauna se definiram, e os primeiros hominídeos eram seres muito limitados. No Paleolítico, os seres humanos eram nômades. Viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Naquela época, mais do que caçadores, os homens pré-históricos eram caçados por algumas feras da megafauna. Apesar de dificuldades, os hominídeos conseguiram se adaptar às mudanças climáticas, sobreviveram.
e assim transmitiram às novas gerações novos saberes e novas características que foram fundamentais para a evolução da espécie humana. O instinto da sobrevivência é o desejo de superar os obstáculos presentes. Fez com que a espécie humana se amoldasse às novas necessidades e superasse um ao outro os desafios que se apresentaram. E isso contribuiu enormemente para o aperfeiçoamento da natureza humana. A observação e o conhecimento possibilitaram que seres humanos promovessem uma das primeiras revoluções da nossa história, a produção agrícola, a prática da agricultura e a domesticação de vagas, permitindo que os humanos deixassem de ser nômades e passassem a ter moradia fixa. Há muito tempo, criacionistas e evolucionistas se debatem na tentativa de explicar a origem do homem. Os criacionistas defendem a tese de que Deus criou o homem. Já os evolucionistas defendem a ideia de que os primeiros grupos humanos se originaram em uma espécie de primata. As manifestações artísticas foram determinantes para o processo de humanização. Para alguns, elas representam um ritual de caça, para outros, um tipo de linguagem visual. O fato é que as gravuras e pinturas pré-históricas ainda hoje fascinam e intrigam a todos que as contemplam. Um acontecimento determinante para o processo evolutivo foi o domínio do fogo. Depois que os hominídeos aprenderam a acender o fogo, eles levaram luz para a sua jornada. O fogo se tornou uma arma de caça, um elemento de defesa e uma fonte de calor. Tudo iluminou. A prática da agricultura e o estabelecimento dos grupos humanos em uma determinada região permitiram que surgissem os primeiros núcleos humanos, e esses deram lugar às primeiras cidades. Inicialmente, a produção era coletiva, e todos compartilhavam o que era produzido. A Revolução Agrícola, ocorrida no final do Paleolítico, levou a espécie humana ao novo estágio do processo evolutivo, pois agora já não era mais necessário migrar constantemente em busca de alimentos. A relação homem-natureza passou a ter um novo significado. O berço da civilização humana é a Grande África. Foi lá que os hominídeos se expandiram para os demais continentes. Sem dúvida que ela foi uma longa jornada, pois foram muitos obstáculos superados e não poucos ficaram pelo caminho, vencidas pela seleção natural que favoreceu os mais fortes. Por causa das terras férteis, as primeiras comunidades humanas se estabeleceram próximas aos grandes rios. Assim ocorreu no Egito, na Mesopotâmia, alguns dos lugares que acolheram algumas das mais importantes espécies da nossa história. Esses anos todos de história foram fundamentais para que os seres humanos acumulassem o conhecimento necessário para transformarem radicalmente seu modo de produção e de organização política e social. O mundo se transformou. Isso tudo permitiu que nos tornássemos o que somos hoje. Certamente irá permitir que encontremos as soluções para os muitos problemas que nos afligem atualmente. Por isso, é fundamental que nos mantenhamos sempre informados. E isso só será possível se estudarmos.